Bom dia! Mais um dia com o método transformação. E hoje, as 4 profissionais vão falar sobre um tema que é muito relacionado a uma dúvida de todo mundo e também é do seu interesse, que é sobre a queda capilar. Hoje, eu como psicóloga, eu vou falar sobre a relação entre os fatores de estresse que causam e, aliás, podem influenciar diretamente na queda capilar. O estresse, como popularmente sabemos, ele influencia em toda a mudança epidérmica do nosso corpo. Ele influencia diretamente nas nossas respostas fisiológicas e principalmente nas nossas respostas de adaptação, provocando no nosso corpo um desbalanceamento devido ao excesso de nível de cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, ele é um neurotransmissor do estresse. E o que acontece? Quando o nosso corpo está estressado diante de uma situação de estresse, ele libera o cortisol, que é um neurotransmissor, que tem a função sináptica, ou seja, de comunicar ao corpo que ele precisa poupar energias, porque o corpo está diante de uma situação de ameaça. Nessa situação, o corpo, entendendo que ele está em situação de ameaça, ele passa a, economizar energia, economizar gastos. Por isso ele entende que alguns desempenhos podem não ser tão necessários, como por exemplo o desempenho do ciclo dos folículos capilares. E, na verdade, o estresse ele pode influenciar em todo o desenvolvimento da nossa derme, que é da nossa pele. O estresse ele influencia diretamente na nossa pele. Portanto, pessoas que têm problemas de dermatite, problemas de psoríase, vitiligo, quando estão num momento de estresse e o corpo aumenta o nível de cortisol, tem uma resposta imediata da pele. Ou seja, quem tem vitiligo, diante de uma situação de estresse, a pele toda enche de manchas. Quem tem diabetes emocional, também o nível de cortisol, ele influencia no nível dos diabetes e de outras doenças, mas principalmente das doenças dermatológicas. Porque a pele é o nosso maior órgão do corpo. E ela, principalmente na psicologia, nós chamamos de que cada corpo tem um órgão de choque. O termo órgão de choque é um termo relacionado à sua história corporal, em como o seu corpo entende que ele precisa se relacionar com o estresse. E geralmente quando você tem um aumento de cortisol, ou você tem muitos períodos em que você está estressado, em que o cortisol está presente no seu organismo, é como se o seu corpo escolhesse um órgão específico para sinalizar esse estresse. Na verdade, a intenção não é sinalizar, mas na verdade é como se esse órgão, se fosse o órgão mais frágil no momento, uma cirrose hepática para um fumante, pulmão, um coração para pessoas cardíacas, a pele para todo mundo, acaba sendo o órgão em que vai sofrer mais com a presença do cortisol no corpo. E nesse sofrer, ele vai apresentar um adoecimento. Para muitas pessoas, a queda capilar ela é imediata mediante uma situação de aumento de cortisol no nosso corpo, ou seja, de estressores no nosso meio externo. E agora eu quero falar para vocês qual é a relação entre o mindfulness com a queda capilar e com a diminuição do cortisol, com a diminuição do estresse. O estado mental de mindfulness, ou seja, de atenção plena no aqui e no agora, ele é a busca neurológica, a busca dos seus processos atencionais por encontrar a capacidade de estar atento no aqui e no agora,
não se preocupando com o futuro, não se antecipando de questões futuras que nos deixam ansiosos, e a ansiedade, ela também é uma resposta fisiológica devido ao estresse, e também não nos preocuparmos com questões passadas, viver o passado, nos angustiarmos com questões das quais não temos mais controle, pois na verdade tudo que está no passado, na verdade quando a gente pensa, a gente está ruminando. São pensamentos ruminativos. Então, o mindfulness, ele tem seja ele qual for a modalidade de mindfulness, porque eu já ensinei para vocês aqui que existem 7 modalidades de mindfulness, aliás, 7 meios de se praticar o mindfulness, porque a modalidade é uma só, que é estar atento no aqui e no agora. Isso diminui a nossa propensão à produção de cortisol, tanto em relações que você consegue desvincular de pensamentos ruminativos passados, quanto se desvincular de pensamentos ansiosos relacionados ao futuro. Portanto, o mindfulness, ele equilibra a sua resposta fisiológica. Ele é um momento do dia em que você tem uma organização metabólica. Devido à sua organização dos pensamentos, nossos pensamentos controlam todo o nosso comportamento, inclusive o nosso comportamento celular, como é no caso das respostas ao estresse, que você tem pensamentos de estresse, você pode não necessariamente estar vivendo, ou vamos pegar o exemplo da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma resposta límbica, ancestral do ser humano. E ela já existiu, na verdade, por uma necessidade adaptativa. Ou seja, antigamente, nossos ancestrais, se nós não tivéssemos essa resposta fisiológica que hoje é a ansiedade, nós morreríamos ameaçados. Na verdade, a ansiedade ela é uma resposta fisiológica relacionada a você analisar o seu meio externo, interpretar que no seu meio externo existe uma ameaça para a sua vida, e diante da situação de estou ameaçado, você tem que emitir uma resposta de lutar ou fugir. Ou seja, uma tomada de decisão. Essa análise do perigo iminente, ela provoca o imediato estado de lutar ou fugir. Isso é o processo ansioso acontecendo dentro do seu corpo. A verdade é que as nossas percepções sobre a realidade, elas podem ser distorcidas. Sim, nós podemos fazer interpretações distorcidas da realidade. Quando nós aprendemos que um estímulo, ele significa uma ameaça, como por exemplo, se eu acredito na minha categoria de crenças que sem a pessoa amada eu não sei viver, quando a pessoa amada briga comigo, eu me sinto o quê? Ameaçado. Eu posso emitir respostas fisiológicas de alguém que está em situação de ameaça e que precisa lutar ou fugir mediante essa situação de ameaça, de não ter a pessoa amada. Dessa forma, o seu corpo ele vai entender que você está sob ameaça e ele vai poupar energia. Tudo aquilo que ele precisa, aliás, tudo que ele puder economizar, ele vai fazer. Inclusive, as mulheres em situações de estresse têm atraso ou desregulação do ciclo menstrual, porque o seu corpo ele entende que ele não precisa gastar aquela energia, ele vai poupar aquela energia. No caso dos cabelos, o corpo entende que o ciclo de folículos não é prioridade, que ele precisa poupar energia para outros estressores, e ele passa a influenciar diretamente nesse ciclo e você passa a ter um momento da queda. No caso de mulheres, diminuição da menstruação e até mesmo respostas compulsivas, porque lembra que o estresse ele vem de pensamentos ansiosos, pensamentos de ameaça, de amedrontar-se mediante uma situação, e mediante essa situação você tem a iminente resposta de lutar ou fugir. Se você não pode lutar ou fugir, o que você pode fazer? Recompensar o seu cérebro com um prazer imediato. Aumento no consumo de açúcar, aumento no consumo de outras drogas,
porque sim, o açúcar é uma droga e aumenta a compulsão alimentar. Então, fuja do estresse. Como? Procure um psicólogo se você se sente uma pessoa estressada. A psicologia pode ajudar você a controlar os seus pensamentos, pois eles podem sim ter uma distorção de realidade, uma interpretação difícil da realidade, ou de fato o seu meio externo pode ser um meio externo estressante e você precisar de ferramentas psíquicas para lidar com isso. Pratique mindfulness em casa todos os dias, antes do trabalho, durante o trabalho, na volta, nos momentos com a família. Isso ajuda você a estar conectado no momento presente e não em pensamentos futuros ou ruminativos. Espero vocês ao longo do dia para continuar acompanhando o nosso restante das lives com as nossas profissionais. Daqui a pouquinho, a Fabi vem falar sobre a relação entre nutrição, alimentação e queda capilar. Afinal de contas, a queda capilar ela é multifatorial. Ela pode ser de muitos fatores e hoje eu expliquei um pouquinho sobre a relação entre o estresse e a queda. Ótimo dia para vocês!